Olá, este trabalho é sobre espectroscopia no infravermelho para aplicações forenses. Os alunos participantes são Alessandra, Marcos e Gabriel. Problemas provenientes de análises de pouca confiabilidade ou ainda má conduta de peritos podem ser evitados utilizando metodologias objetivas, que não dependem apenas da experiência do investigador forense. Métodos objetivos de análise em cenas de crime são especialmente relevantes se são rápidos, não destrutivos, não invasivos e portáteis. Atualmente, técnicas de análise da área forense realizada em campo, além de apresentarem falsos positivos ou negativos, podem ser laboriosas e destrutivas. Para contornar esses problemas, métodos analíticos empregando espectroscopia vibracional são potenciais alternativas. Dois exemplos que podem ser utilizados é a espectroscopia Raman e a espectroscopia na região do infravermelho. Embora venha ganhado cada vez mais aplicações, uma das maiores desvantagens de instrumentos portáteis de espectroscopia Raman é que as suas análises são pontuais e a conversão dos dados para um mapeamento de superfícies relativamente grandes pode ser demorada, e neste cenário, a espectroscopia no IR aparece como uma alternativa a ser explorada. A espectroscopia na região do infravermelho é uma técnica de espectroscopia vibracional. Ela é baseada em absorção molecular, em que a energia, quando é absorvida por uma molécula, promove transições vibracionais e rotacionais. Essa região espectral pode ser subdividida em três: o infravermelho próximo, que é o NIR, o infravermelho médio, que é o MIR, e distante, que é o FAR, que estão contidas na faixa de 12.800 centímetros a 10 centímetros a menos 1. Em particular, as regiões MIR e NIR fornecem informações a respeito de vibrações fundamentais, sobretons e combinações de vibrações fundamentais. A grande vantagem da espectroscopia na região do IR reside no fato de que a técnica analítica é extremamente versátil, capaz de analisar amostras nos três estados da matéria, gasoso, líquido e sólido, com o mínimo ou nenhum preparo da amostra. A região MR é a região espectral compreendida entre 5.000 a 400 centímetros a menos 1 e geralmente é expressa em unidade de comprimento de onda, enquanto na região NIR o espectro é expresso em unidade de comprimento de onda e a região é definida entre 700 a 2.500 nanômetros, enquanto a região MR é capaz de fornecer informações diretas a respeito dos grupos funcionais. Na região NR, a presença desses grupos só pode ser identificada por inferência devido à grande complexidade dessa região espectral. Outra vantagem do NIR é o fato de que seus equipamentos são geralmente mais simples, o que leva a um relativo baixo custo. Fundamentos do IR. Qualquer molécula cuja temperatura seja maior do que o zero absoluto irá apresentar movimentos vibracionais e rotacionais. Quando as frequências desses movimentos são iguais às frequências da radiação incidente, a molécula pode absorver energia. A absorção só ocorre quando os movimentos em questão ocasionarão uma vibração do momento de dipolo da molécula, resultando em uma variação na amplitude dos movimentos, de estiramentos e deformações moleculares. Modelo do oscilador harmônico. Este modelo ele pode ser entendido considerando que a ligação entre átomos em uma molécula diatômica heteronuclear é análoga a uma mola unindo duas massas, átomos, cuja constante de força está relacionada com a força da ligação entre os átomos da molécula. A frequência de vibração dependerá das massas dos átomos envolvidos na ligação e da constante de força da ligação que os une. As transições são somente permitidas entre níveis de energias adjacentes, explicando apenas em modos de vibrações fundamentais. Em condições ambiente, a maioria das moléculas ocupam os estados fundamentais de energia. Apenas as transições para o primeiro estado excitado serão permitidas, N igual a 0 para N igual a 1. Dessa forma, os espectros representarão majoritariamente
absorções dos modos vibracionais, e uma vez que a maioria dos compostos orgânicos apresentam bandas de absorção na região entre 4.000 e 200 centímetros a -1, a região do MR é considerada extremamente sensível às estruturas moleculares, sendo comumente aplicada na identificação de funções orgânicas características do composto analisado. Modelo do oscilador anarmônico. Neste caso, as energias das ligações em sistemas moleculares irão obedecer ao comportamento representado pelo modelo de oscilação anarmônica. De acordo com o modelo em questão, a energia potencial vibracional não varia periodicamente com a vibração da distância entre dois núcleos, como sugere o modelo harmônico. Na medida em que dois núcleos se aproximam, a repulsão entre suas nuvens eletrônicas aumenta no sentido de restaurar a distância da ligação. Por outro lado, quando os núcleos se distanciam, há um aumento da energia potencial até o momento em que ocorre a dissociação da ligação. Outro método importante de aquisição de espectro são as imagens hiperespectrais, o HSI. As imagens digitais são formadas por unidades menores, definidas por coordenadas espaciais, e uma informação que está relacionada com os canais de cores. As diferentes intensidades de cor para cada unidade dá ao observador as sensações de textura, sombras, brilhos, etc., que compõem a imagem final. Essas unidades menores, elas podem ser chamadas de pixels. Numa imagem digital, na escala de cinza, por exemplo, cada pixel está associado a um valor de intensidade nessa escala, que quando juntos são capazes de formar uma imagem. Com o avanço da tecnologia e a capacidade de gerar imagens digitais coloridas, os pixels passaram a representar a combinação de diferentes canais de cores, como CMYK, que é ciano, magenta, amarelo e preto, e RGB, vermelho, verde e azul. Para imagens digitais em RGB, por exemplo, cada pixel possui então 3 valores numéricos associados a diferentes intensidades nas escalas de vermelho, verde e azul. Assim, as imagens digitais podem ser interpretadas como matrizes de dados, de forma que quando em escala de cinza tem-se uma matriz simples bidimensional com coordenadas espaciais x e y, em RGB tem-se uma matriz tridimensional em que Z é a dimensão dos diferentes canais de cores. Além das imagens em escala de cinza e em canais de cores, existe um tipo de imagem muito particular de fornecer informações sobre a composição química de acordo com as coordenadas espaciais. É as imagens hiperespectrais. Dessa forma, o pixel está associado a um espectro, como pode-se observar na parte C da figura, que pode ser adquirida a partir de diversas técnicas analíticas, como espectroscopia Raman, infravermelho, etc. A matriz de dados de uma imagem hiperespectral é chamada de hipercubo e resulta da concatenação de mapas de absorbâncias para cada comprimento de onda. Para transformar as imagens hiperespectrais em um conjunto de dados que possa ser facilmente manipulado, é preciso realizar um desdobramento do hipercubo para gerar uma matriz de dados bidimensional. Dessa forma, cada pixel será considerado como uma amostra, formando uma matriz de dados clássicos, como sugerido ali na figura. A combinação dos sistemas de imagens com as técnicas espectroscópicas, elas formam uma poderosa ferramenta, pois fornecem não só informações a respeito da composição química de uma amostra, mas também da distribuição espacial dos compostos da amostra. Máquinas de vetores de suporte. As máquinas de vetores de suporte, conhecida pela sigla SVM, do inglês Support Vector Machine, são, por definição, uma técnica linear supervisionada que pode ser utilizada para construir modelos de classificação ou de regressão e é capaz de lidar com dados não lineares. No contexto linear classificatório, a ideia principal dessa ferramenta é encontrar um plano, hiperplano ou reta, que maximize a distância entre as amostras, xi mais semelhante de duas classes, assumindo que o problema envolva apenas duas classes, A definida como +1 e B definida como -1. A fronteira entre as classes é otimizada e definida como equidistante,
entre as amostras mais extremas de cada classe. Essas amostras extremas são utilizadas para traçar a fronteira e são chamadas de vetores de suporte. A função que rege o critério de classificação é mostrada na equação acima, em que alfa é o multiplicador de Lagrange, um parâmetro que pode ser utilizado para a otimização de funções que contenham restrições. C é a classe atribuída, S os vetores de suporte, xi a amostra a ser classificada e o bias, ou às vezes encontrado como viés, uma medida de erro sistemático do próprio modelo. Para casos não lineares, o hiperplano não será construído em um espaço definido pelas variáveis originais, mas em um novo espaço de maior dimensionalidade, que será gerado a partir de uma função característica denominada φ em função de x. Neste novo espaço, define-se uma fronteira linear que, quando projetada no espaço de variáveis originais, assume uma forma não linear, como mostrado na figura acima. Neste caso, a equação ela sofre uma mudança em que o produto interno de Carnel irá substituir o produto interno SIXI. A função do tipo Carnel são comumente utilizadas para realizar um mapeamento sobre um espaço de maior dimensionalidade, de forma implícita, ou seja, sem a necessidade de calcular coordenadas desse espaço, sendo que K em função de S e X é o produto interno de kernel, sendo os mais comuns função de base radial, ou função polinomial, ou sigmoidal. Amostras de sêmen, lubrificante e outros fluidos biológicos como sêmen animal e leite materno foram colocados sobre pedaços de tecido, criando uma mancha. Dois conjuntos de dados diferentes foram utilizados. O primeiro era um tecido 100% algodão de diferentes cores, entre elas branco, vermelho, verde, amarelo e preto, e um segundo grupo com tecidos beges e brancos de diferentes composições, entre elas algodão, cetim e malha. É importante enfatizar que os tecidos coloridos de algodão possuem uma textura diferente quando comparados com os tecidos do conjunto branco e bege. No pré-processamento, temos a seguinte questão. Após o pré-processamento do tecido, diferentes técnicas foram empregadas com o objetivo de identificar as amostras de sêmen em tecido e identificar a natureza da mancha, diferenciando o sêmen de outros compostos. A etapa de pré-processamento provou-se uma etapa essencial da análise. Não só tecidos de algodão, mas também as malhas, que continham misturas de poliéster, mostraram grandes contribuições do tecido nos espectros das amostras. A textura dos tecidos também mostrou alta influência nos perfis espectrais. Após o pré-processamento dos dados, modelos de PCA das imagens foram construídos para identificar a presença de manchas de sêmen. A figura mostra a imagem dos scores e os respectivos gráficos dos pesos das PCS1 e 3 para amostras de sêmen sobre os tecidos coloridos. Na detecção de fluidos corporais, um dos maiores problemas é a identificação de manchas em tecidos escuros, como o preto. Sob iluminação de luz visível ou das fontes de luz alternadas, as manchas de sêmen são difíceis de serem identificadas. A abordagem utilizando SVM-DA foi capaz de revelar essas manchas e ainda diferenciar sêmen humano de sêmen animal e de outros compostos utilizados. Para as imagens de previsão em tecido preto, é importante notar que, apesar da baixa especificidade, nenhum caso de falso negativo foi observado. Os espectros dos tecidos coloridos apresentam espectros muito similares e mostram apenas pequenas mudanças na linha de base. Portanto, um modelo foi construído utilizando os dados em tecidos brancos e os remanescentes coloridos, como conjunto de previsão. Para esse modelo inicial, a derivada de Savitzky-Golay foi empregada como descrito anteriormente, para minimizar essa variabilidade entre os tecidos de cores diferentes. Porém, os modelos não apresentam resultados satisfatórios para o SN e SP. Portanto, os modelos foram construídos separadamente para cada tecido. Modelos PLS-DA foram construídos para dois conjuntos de dados, tanto para tecidos coloridos como para tecidos brancos e beges. A classe sêmen é a mais crítica e de maior importância para essa abordagem, e, consequentemente, apenas as figuras de mérito relativas ao modelo para a classe de sêmen foram levadas em consideração, como mostra a seguir. É possível perceber que os valores de SN e SP estão majoritariamente entre 0,8 e 0,9, com baixas taxas de erro. Para os tecidos coloridos, o mesmo resultado é observado. Como altos valores de sensibilidade e especificidade e baixa taxa de erro,
Os modelos para o tecido preto e malha bege fornecem valores de especificidade igual a 0,65 e 0,77, respectivamente, ocasionando pela presença de falsos positivos, isto é, espectros de outros compostos que são classificados como sêmen. As curvas ROC da figura mostram o comportamento dos modelos de classificação para sêmen em 4 situações: para o algodão branco, para a malha bege, para o cetim branco e para o algodão preto. É possível notar que a previsão para a malha bege, que mostrou um baixo valor de SP para o sêmen, apresenta muitos pixels em vermelho, relacionado com o tecido que foi classificado como sêmen. Além disso, é curioso notar que, embora a malha bege não tenha apresentado valores muito destoantes de SN, 0,83, uma mancha de sêmen de um mesmo doador não foi classificada como sêmen, apresentando um caso de falso negativo e refletido numa queda de valor de SN quando comparado com outros tecidos. Esse caso representa um grande problema no presente contexto, pois um caso de falso negativo representa uma amostra de sêmen que deixaria de ser coletada. As imagens de previsão das manchas em algodão branco e bege mostram dois erros característicos de classificação. O primeiro é o pixel classificado como sêmen nas bordas do lubrificante L1 e L3, e o segundo, o pixel classificado como leite materno nas manchas do lubrificante L1. Na figura 49b e 49c, os pixels do lubrificante L1, classificados como leite materno, também podem ser visualizados na imagem da previsão para a malha de bege, 49e. No caso das amostras de algodão branco e bege, as classificações equivocadas podem estar associadas como a forma como as manchas de lubrificante e leite materno secaram e se difundiram ao longo do tecido. Possivelmente, substâncias dos compostos que se depositam nas bordas das manchas de leite se assemelham como substâncias presentes no sêmen. No caso das imagens de previsão para os tecidos coloridos, o desempenho da classificação é pior, revelando uma grande influência de textura na construção desses modelos. Não só isso, mas particularmente a classificação do tecido preto, a figura 50C, não fornece uma imagem das manchas de forma bem definida. Em compensação, não apresenta nenhum caso de falso negativo, o que é de extrema importância. Como visto anteriormente, para eliminar o ruído e a variabilidade associada às texturas do tecido, modelos esparsos foram avaliados como objetivo de melhora as previsões e identificar os canais espectrais, que melhora discriminam as diferentes classes. Por fim, no presente trabalho, uma metodologia rápida e não destrutiva para a identificação e diferenciação de manchas de sêmen foi proposta combinando HSI, NIR e diferentes métodos de análise multivariada. As técnicas de PCA e MCR-ALS foram empregadas com o objetivo de realizar a identificação de manchas de fluidos sobre tecidos de diferentes cores e composições. A textura dos tecidos mostrou uma alta influência nos resultados, particularmente para a PCA, fazendo com que essa técnica seja mais adequada para a busca de manchas em substratos mais lisos e uniformes. É importante avaliar metodologias de screening para uma análise não destrutiva e MCR-ALS mostrou o potencial para realizar esse tipo de análise independente do tecido utilizado como substrato. Os modelos SPLSDA foram os únicos que não forneceram falsos negativos para a classe de sêmen humano. Portanto, a abordagem utilizando SPLSDA foi considerada mais apropriada como técnica de análise confirmatória para a aplicação sugerida, considerando o conjunto de tecidos testados. Nas ciências forenses, um dos maiores inconvenientes para implementar metodologias analíticas é lidar com a grande variabilidade de situações em que os analitos podem ser encontrados. Por esse motivo, a alta influência dos tecidos nos perfis espectrais mostra o quão importante o estudo do substrato é para a implementação dessas técnicas no contexto das ciências forenses. Uma vez que o potencial da espectroscopia NR se mostrou útil para a detecção de sêmen, equipamentos portáteis podem ser utilizados como instrumentos para a análise confirmatória dessas amostras. Particularmente para o estudo de sêmen, ainda é necessário um estudo mais amplo envolvendo diferentes substratos. Além de tecidos de alta absorção, é extremamente importante realizar estudos em tecidos estampados, de forma que seja possível identificar a influência da estampa
nas imagens hiperespectrais. Além disso, avaliar a variabilidade entre doadores também é importante. Como uma das amostras de sêmen apresentou falso negativo em um dos tecidos, esta não foi classificada em nenhuma classe, é possível que essa amostra contenha informações que não estejam contidas no conjunto de treinamento. Essa particularidade só ocorre para o tecido de malha bege, evidenciando, mais uma vez, a importância da influência do substrato. Diante das técnicas apresentadas, pode-se concluir que, para uma cena forense, existem bastantes variáveis, mas se for empregada a técnica de identificação correta, tudo fica mais claro.